Aprendi que descanso era recompensa e não direito, que precisava ser ganho antes de ser recebido, que parar sem ter cumprido o projeto era uma forma de estar em débito. E fui construindo uma vida inteira em movimento, como se parar fosse deixar algo importante cair, como se o valor de um dia dependesse do rendimento e o descanso fosse apenas o intervalo pra produzir. Mas há uma sabedoria mais antiga que a produtividade, que diz que o ritmo da vida inclui a pausa, que descanso não é ausência de utilidade, mas é em si uma função e uma causa. como a terra que precisa de um período em pousio pra recuperar o que foi dado nas colheitas anteriores. Assim o ser humano precisa do recolhido pra voltar inteiro às suas funções melhores. E então eu me permito parar sem justificativa, sem precisar estar doente ou completamente vazio, porque o descanso é parte da vida produtiva e não o prêmio concedido ao mais sombrio. Descansa não porque mereceste, mas porque precisas. Não porque terminaste, mas porque és mais que o que fazes. O amor que te criou também criou as divisas entre o movimento e as pausas que te refazem. Houve um colapso que eu não vi chegando, porque havia ignorado todos os sinais anteriores. O corpo foi avisando, eu fui ignorando, priorizando entregas e compromissos e valores. E quando o corpo simplesmente se recusou a continuar da forma que eu havia exigido por tanto tempo, fui obrigado a parar de uma forma que o parar não havia sido uma escolha, mas um impedimento. E o que senti nos primeiros dias de descanso forçado não foi alívio, mas uma ansiedade profunda, como se eu tivesse perdendo algo ao estar parado, como se o mundo fosse continuar e eu não desse resposta. E foi gradualmente, com muita resistência interna, que o corpo foi me ensinando a receber o descanso, como quem havia estado com sede numa caverna e que finalmente chegou a água com algum avanço, e descobri que havia partes de mim que só apareciam no silêncio do descanso e não na corrida cotidiana. Criatividades
qualidades que só emergiam quando eu parava de exigir e deixava a janela aberta e sã. Conexões que só aconteciam Quando eu tinha tempo de estar presente sem agenda e sem resultado. alegria simples que o ritmo acelerado e contento Havia me impedido de notar. e de ter celebrado. E o mais revelador Foi perceber que o trabalho que eu fazia depois do descanso descanso tinha uma qualidade muito diferente do trabalho de maior orgulho que eu havia feito na exaustão e na pressão da ansiedade. Como se o descanso não fosse oposto à produtividade, mas fosse a condição. que tornava a produtividade real. E aprendi que cuidar da minha capacidade De descansar era também cuidar do que faço em geral. E hoje protejo o descanso com a mesma seriedade Que antes reservava apenas pras entregas e compromissos, porque aprendi que ele não é ociosidade, mas é o que torna possível todos os meus avisos. Dá a ti mesmo a permissão que darias a outro que estivesse claramente precisando de repouso. O amor que te sustenta não é um projeto teu, é uma fonte que pede que também sejas fecundo. Então eu deito este peso aqui com cuidado, não como derrota, mas Como sabedoria antiga de quem aprendeu que o ser humano foi criado pra também ser terra, falou e não apenas prodiga. E que eu aprenda a descansar antes de precisar, e não apenas quando o corpo já não aguenta mais. Que o repouso seja parte do meu caminhar e não o sinal de que algo em mim já não vai. Descansa não porque merecer. Coragem não é ausência de medo, é o que existe do outro lado do medo. É dar o passo mesmo com o segredo de não saber o que espera além do limite do dedo. Porque garantias nunca chegam antes da partida, apenas depois de já ter começado a caminhar. A certeza é sempre uma conquista construída no processo de quem já decidiu arriscar. E há chamados que não vêm com manual de instruções, que chegam como convite e não como certeza, que pedem uma resposta antes das confirmações e que só revelam o caminho na própria travessia. Como Pedro que saiu do barco antes de entender tudo o que precisava entender sobre a água. A coragem não esperou pelo saber, mas confiou no chamado antes da mágoa. Então eu dou o primeiro passo sem ter visto o segundo, não porque sou imprudente ou inconsequente, mas porque aprendi
quem já está em movimento e presente. Coragem é confiar antes de compreender. É partir antes que o mapa esteja completo. É o amor que move quem decide ceder o controle pelo chamado mais concreto. Havia uma decisão que eu havia adiado por anos, não por falta de desejo, nem por falta de clareza, mas pelo medo legítimo dos enganos e pela espera de uma garantia que nunca se apresenta. Fui acumulando análises e perspectivas, conversas e opiniões e evidências diversas, como se a quantidade de informações coletivas fosse eventualmente dissipar as incertezas perversas. Mas cheguei a um ponto em que percebi honestamente que eu havia reunido tudo que era possível reunir, e que a incerteza que restava era simplesmente a incerteza inerente a qualquer escolha a decidir. Que não havia uma quantidade de informação que pudesse eliminar completamente o risco, e que a espera por essa eliminação era em si mesmo uma escolha de não ir ao risco. Então me fiz uma pergunta diferente: não qual é a escolha mais segura e garantida, mas qual é a escolha que eu poderia honestamente olhar pra trás e dizer que foi a mais vivida. E quando reformulei a pergunta dessa forma, a resposta foi mais clara do que esperava. E dei o passo com o medo ainda na forma de companheiro e não de âncora que me travava. E o que encontrei do outro lado não foi a ausência de dificuldade, nem de dúvida, mas uma qualidade de presença que se fez disponível apenas pra quem já havia saído. E aprendi que a coragem não é recompensada com a remoção de todo risco e dificuldade, mas com uma profundidade de vida inaugurada que só existe do outro lado da hesitação e da ansiedade. E hoje carrego medo como companheiro de viagem, e não como sinal de que devo parar ou recuar, porque aprendi que ele faz parte da paisagem de qualquer destino que vale a pena alcançar. Parte antes que o medo te convença a ficar. O caminho só se revela pra quem já está nele. A coragem não é a ausência do tremer ao caminhar, mas o passo dado, mesmo com o tremor mais fiel. Então eu parto sem esperar, pela certeza total, com o medo no bolso, o chamado no peito, sabendo que o amor que guia o percurso real revela o próximo passo no passo que foi feito. E que eu nunca mais confunda a prudência com paralisia, nem discernimento com medo de errar. Que eu parta com a coragem de quem confia, que o amor caminha junto no lugar. Coragem é confiar antes de compreender. É partir antes que o mapa esteja completo. É o amor que move quem decide ceder
pelo chamado mais concreto, partindo sem garantias, um amor que caminha junto no não saber, partindo com medo e alegria do que só existe pra quem decidiu ser. Amém. Esperança não é otimismo ingênuo nem negação. Não é fingir que tudo vai dar certo porque sim. É uma postura mais profunda e mais sólida em fundação, que persiste mesmo quando os sinais apontam pro fim. É a convicção de que a história não acabou ainda, que o último capítulo não foi o que parece, que há um horizonte além da névoa contínua, e que o amor que começou também é o que permanece. Como o agricultor que planta no inverno, sem ver nenhum sinal de vida no solo gelado, mas que haja a partir de um conhecimento interno de que a primavera vem pro que foi preparado. Esperança é a âncora que se lança pra frente, pro lugar onde ainda não chegamos, mas onde vamos é o que nos move. Quando o presente não oferece evidência suficiente do que buscamos, então eu escolho a esperança não como evasão, mas como a postura mais honesta e mais corajosa de quem reconhece a dificuldade da situação e ainda assim se recusa a chamar história de prosa. Esperança é ver com outros olhos que não os da vista, é confiar no que ainda não se pode tocar, é a postura do coração que persiste e que recusa a última palavra ao desesperar. Na minha vida em que a esperança parecia ser o que as pessoas fracas precisavam, como se a lucidez exigisse uma distância de qualquer expectativa que não se comprovavam. Eu havia adotado um cinismo elegante que se disfarçava de realismo e de maturidade, que olhava pro futuro de forma distante e chamava essa frieza de sobriedade. Mas fui percebendo que esse cinismo tinha um custo alto, que ele não me protegia da decepção de fato, apenas me impedia de me engajar no salto e de investir plenamente em qualquer contrato. Porque quem não espera também não se compromete. Quem não acredita que algo pode dar certo não coloca energia que o sonho requer e promete, e acaba vivendo num presente sem horizonte aberto. E comecei a observar pessoas que haviam atravessado dificuldades objetivamente maiores que as minhas, e que ainda assim não haviam
as possibilidades que ele continha. E o que diferenciava essas pessoas não era a ausência de lucidez sobre a dificuldade presente, mas uma capacidade de habitar a espera, de forma ativa e de forma diferente. Elas reconheciam o que Era difícil sem negar, mas se recusava a deixar que o difícil fosse a última palavra sobre o que estava por chegar. E essa recusa não era ingênua, Mas era um princípio, era uma escolha epistemológica de não fechar o livro antes do último capítulo ser escrito, e de manter o coração aberto ao que pode chegar. mesmo quando não há evidência suficiente ainda. E aprende esperança mais genuína e mais sólida. Não é a que espera porque tem razão contínua, Mas a que espera apesar de não ter certeza ainda. e hoje escolho a esperança como postura ativa, Não como ingenuidade, mas como resistência. a narrativa que diz que a história é definitiva. Antes que o amor mostre sua última evidência. Não feches o livro, Antes do último capítulo, não chames de fim o que ainda é meio. a esperança não é um capricho, Um obstáculo é a visão que enxerga além. do que o olho vejo. Então eu olho pro horizonte Com olhos abertos, sabendo que não vejo tudo que está por vir, mas confiando que os caminhos ainda encobertos estão sendo preparados antes de se abrir. e que eu nunca mais Chame de lucidez o fechamento que me impede de esperar. que a esperança corajosa seja mais capaz de me manter inteiro no Processo de aguardar. Esperança é ver Com outros olhos que não os da vista. é confiar no que ainda não Se pode tocar. é a Postura do coração que persiste e que recusa a última palavra ao desesperar. Esperando com os olhos abertos, amor que vê além do que alcançamos, esperando nos caminhos encobertos, confiantes no que ainda não tocamos. Amém. Esperança. Vivemos num tempo que celebra a novidade, onde o novo é sempre melhor que o permanente, onde a lealdade parece antiguidade e o compromisso longo parece inconveniente. mas há uma beleza rara no que persiste, no amor que não depende da euforia inicial, no vínculo que atravessa e que resiste, e que se aprofunda no que é mais real. Fidelidade não é ausência de dificuldade, não é nunca questionar, nem nunca duvidar. É a escolha renovada com integridade
de continuar mesmo quando é difícil continuar. Como âncora que não impede o barco de se mover, mas que garante que ele não se perde no oceano. Assim o amor fiel permite crescer e se mover dentro de um espaço seguro e soberano. E então eu celebro os que ficaram quando poderiam ter ido, os que escolheram de novo quando a escolha custou caro, os que mantiveram o compromisso assumido, mesmo quando o caminho ficou mais raro. Fidelidade é o amor que não depende do clima, que não some quando a dificuldade aparece, Que se aprofunda em vez de se intima, e que é mais real quanto mais o tempo cresce. Tive um amigo que esteve presente em cada fase importante, de uma forma que eu só fui perceber completamente quando comecei a olhar pra trás de forma distante e ver o padrão de uma presença consistente. Não havia sido mais dramático nos momentos de crise, não havia chegado com grandes gestos ou discursos, mas havia simplesmente estado ali de forma precisa, com a mesma qualidade de presença nos percursos, nas celebrações e nas dificuldades, igualmente na euforia dos começos e no tédio do meio, Na clareza dos momentos mas evidentemente bons e no peso dos momentos mais feios. e havia assumido essa presença como garantida, Da forma como assumimos o ar que respiramos, como se fosse apenas parte da vida. não uma escolha que alguém havia feito e que carregamos. Até que numa conversa ele mencionou de passagem Momentos em que havia sido difícil estar presente, situações em que a vida havia dado uma passagem. pra seguir em frente Ele havia escolhido diferente. Aquela revelação me parou completamente, porque eu havia imaginado que a fidelidade dele era automático, fácil e transparente. de descobrir que havia sido uma escolha feita nele, Uma escolha renovada em momentos específicos, de continuar mesmo quando continuar custava algo. e isso transformou a forma como eu vi os Vínculo e a responsabilidade. que cada um carrega no resultado, Porque fidelidade não é temperamento, nem é dom natural. é uma decisão que se toma repetidamente. Em cada momento em que partir, Seria mais fácil no final. quem escolhe ficar merece ser visto diferentemente. E hoje sou mais grato e mais consciente Dos que escolheram ficar quando poderiam partir, dos que renovaram o compromisso presente e que me ensinaram o que é de fato decidir. Os que ficaram com tua própria fidelidade, corresponde ao amor constante com constância. porque o vínculo mais rico em qualidade É o que foi escolhido com plena consciência. Então eu escolho ser esse tipo de
compromisso quando ele custa algo que não some na primeira divergência e que aprofunda o vínculo em vez de afastá-lo. E que eu seja lembrado não pelos grandes gestos, mas pela constância dos pequenos e repetidos, pelos compromissos honrados nos mais modestos momentos em que partir teria sido mais fácil e vividos. Oh, fidelidade é o amor que não depende do clima, que não some quando a dificuldade aparece, que se aprofunda em vez de se intima e que é mais real quanto mais o tempo cresce. Não por facilidade, mas pela escolha renovada de permanecer com integridade, o amor que escolhe ficar e florescer. Amém. Amém. Cresci com uma mentalidade de escassez no fundo, onde o suficiente nunca parecia ser suficiente de fato, onde qualquer abundância no segundo parecia provisória e frágil e sujeita ao impacto. E essa mentalidade foi moldando a forma como eu via cada oportunidade como algo que podia ser perdido, cada recurso como algo que um dia acabaria, e cada conquista como algo ameaçado e comprometido. Mas há uma diferença entre ter muito e viver em abundância, entre acumular e experimentar a plenitude. A abundância verdadeira não depende da distância entre o que se tem e o que se deseja com magnitude. Como o oceano que não raciocina o quanto pode dar, que não guarda com medo de ficar sem nada. Assim o coração que aprende a confiar descobre que a provisão não se esgota nem se apaga. Então eu solto a mentalidade que me contraía, que me fazia segurar o que poderia ser dado, e descubro que o amor que me provia sempre foi mais generoso do que eu havia imaginado. Abundância não é ter tudo, mas confiar na provisão, que o que é necessário chega no momento certo. É viver com as mãos abertas, em disposição, e descobrir que o amor supre além do que foi oferto. Houve um período na minha vida de grande escassez material, onde os recursos eram genuinamente limitados e contados. E eu esperava que esse período fosse o mais especial, em ansiedade e medo e em dias angustiados. E havia ansiedade, certamente não vou negar. Havia dias de preocupação real e legítima, mas havia também algo que não consigo explicar.
uma provisão que chegava antes do limite, não de forma dramática, nem de forma miraculosa, mas de uma sequência de pequenas providências, de um recurso que aparecia de forma silenciosa. Antes que a necessidade se tornasse emergência. E o que mais me marcou naquele período não foi a forma como os recursos chegavam quando chegavam, mas a qualidade de presença e de valor que eu encontrei nas pessoas e nos gestos que me sustentavam. Havia uma riqueza de relação e de comunidade que eu não havia experimentado com a mesma intensidade. Nos períodos de maior estabilidade e seguridade, quando a autossuficiência me havia dado outra identidade. E comecei a perceber que a escassez material havia aberto espaço para uma abundância diferente, de conexão e de gratidão e de um valor real, que o conforto havia tornado menos evidente. E não estou romantizando a pobreza nem a dificuldade, porque a segurança material importa e é necessária. Mas aprendi que a abundância tem uma qualidade que não é exclusivamente monetária, e que o coração que aprende a notar o que tem antes de calcular o que ainda falta conquistar, descobre uma riqueza que pertence também a quem ainda não chegou onde quer chegar. E hoje vivo com uma gratidão mais ativa pelo que está presente, não pelo que ainda falta, porque aprendi que a mentalidade mais produtiva é que celebra o que tem antes de dar a volta. Abre as mãos pro que está sendo dado agora, antes de calcular se é suficiente ou não. A gratidão que antecede a próxima aurora é o solo mais fértil pra qualquer provisão. Então eu vivo como quem já tem o suficiente pra ser grato hoje, pra dar hoje também. Como quem descobre que o amor é mais urgente e mais abundante do que qualquer bem. E que eu nunca mais confunda abundância com acúmulo, nem escassez com falta de gratidão presente. Que eu viva com o coração mais cúmulo de graças pelo que o amor supre diferentemente. A abundância não é ter tudo, mas confiar na provisão, que o que é necessário chega no momento certo. É viver com as mãos abertas, em disposição, e descobrir que o amor supre além do que foi oferto. Abundante não é acúmulo, mas em gratidão pelo que o amor já deu. Abundante no que importa, um amor que supre além do que foi oferto. Cresci com uma mentalidade de escassez no fundo, onde o suficiente nunca parecia ser suficiente de fato, onde qualquer aprendi que descanso era recompensa e não direito, que precisava ser ganho antes de ser recebido, que parar sem ter cumprido o projeto era uma forma de estar
em débito. E fui construindo uma vida inteira em movimento, como se parar fosse deixar algo importante cair. Como se o valor de um dia dependesse do rendimento, e o descanso fosse apenas o intervalo pra produzir. Mas há uma sabedoria mais antiga que a produtividade, que diz que o ritmo da vida inclui a pausa. que descanso não é ausência de utilidade, mas é em si uma função E uma causa. como a terra que precisa de um período em pousio Pra recuperar o que foi dado nas colheitas anteriores. Assim o ser humano precisa do recolhido Pra voltar inteiro às suas funções melhores. Então eu me Permito parar sem justificativa, sem precisar estar doente ou completamente vazio, porque o descanso é parte da vida produtiva e não o prêmio concedido ao mais sombrio. Descansa não porque mereceste, mas porque precisas. Não porque terminaste, mas porque és mais que o que fazes. o amor que te criou Também criou as divisas entre o movimento e as pausas que te refazem. Houve um colapso que eu não vi chegando, porque havia ignorado todos os sinais anteriores. O corpo foi avisando e eu fui ignorando, priorizando entregas e compromissos e valores. E quando o corpo simplesmente se recusou a continuar da forma que eu havia exigido por tanto tempo, fui obrigado a parar de uma forma que o parar não havia sido uma escolha, mas um impedimento. E o que senti nos primeiros dias de descanso forçado não foi alívio, mas uma ansiedade profunda, como se eu tivesse perdendo algo ao estar parado, como se o mundo fosse continuar e eu não desse resposta. E foi gradualmente e com muita resistência interna que o corpo foi me ensinando a receber o descanso, como quem havia estado com sede numa caverna. E que finalmente chegou a água com algum avanço e descobri que havia partes de mim que só apareciam no silêncio do descanso e não na corrida cotidiana. Criatividades que só emergiam quando eu parava de exigir e deixava a janela aberta e sã. Conexões que só aconteciam quando eu tinha tempo de estar presente sem agenda e sem resultado. A alegria simples que o ritmo acelerado e contento havia me impedido de notar e de ter celebrado. E o mais revelador foi perceber que o trabalho que eu fazia depois do descanso tinha uma qualidade muito diferente do
trabalho de maior orgulho que eu havia feito na exaustão e na pressão da ansiedade. Como se o descanso não fosse o oposto à produtividade, mas fosse a condição que tornava a produtividade real. E aprendi que cuidar da minha capacidade de descansar era também cuidar do que faço em geral. E hoje protejo o descanso com a mesma seriedade que antes reservava apenas pras entregas e compromissos, porque aprendi que ele não é ociosidade, mas é o que torna possível todos os meus avisos. Dá-te mesmo a permissão que darias a outro que estivesse claramente precisando de repouso. O amor que te sustenta não é um projeto teu, é uma fonte que pede que também sejas fecundo. Então eu deito este peso aqui com cuidado, não como derrota, mas como sabedoria antiga de quem aprendeu que o ser humano foi criado pra também ser terra, falou, e não apenas prodiga. E que eu aprenda a descansar antes de precisar, e não apenas quando o corpo já não aguenta mais. Que o repouso seja parte do meu caminhar, e não o sinal de que algo em mim já não vai. Descansa não porque mereceste, mas porque precisas. Não porque terminaste, mas porque és mais que o que fazes. O amor que te criou também criou as divisas entre o mundo. Coragem não é ausência de medo, é o que existe do outro lado do medo. É dar o passo mesmo com segredo, de não saber o que espera além do limite do dedo. Porque garantias nunca chegam antes da partida, apenas depois de já ter começado a caminhar. A certeza é sempre uma conquista construída no processo de quem já decidiu arriscar. E há chamados que não vêm com manual de instruções, que chegam como convite e não como certeza, que pedem uma resposta antes das confirmações e que só revelam o caminho na própria travessia. Como Pedro que saiu do barco antes de entender tudo o que precisava entender sobre a água. A coragem não esperou pelo saber, mas confiou no chamado antes da mágoa. Então eu dou o primeiro passo sem ter visto o segundo, não porque sou imprudente ou inconsequente, mas porque aprendi que o amor mais profundo revela o caminho para quem já está em movimento e presente. Coragem é confiar antes de compreender, é partir
ilusão que eu havia adiado por anos. Não por falta de desejo, nem por falta de clareza, mas pelo medo legítimo dos enganos e pela espera de uma garantia que nunca se apresenta. E fui acumulando análises e perspectivas, conversas e opiniões, evidências diversas, como se a quantidade de informações coletivas fosse eventualmente dissipar as incertezas perversas. Mas cheguei a um ponto em que percebi honestamente que eu havia reunido tudo que era possível reunir, e que a incerteza que restava era simplesmente a incerteza inerente a qualquer escolha a decidir. Que não havia uma quantidade de informação que pudesse eliminar completamente o risco, e que a espera por essa eliminação era em si mesma uma escolha de não ir ao risco. Então me fiz uma pergunta diferente: não qual é a escolha mais segura e garantida, mas qual é a escolha que eu poderia honestamente olhar pra trás e dizer que foi a mais vivida. E quando reformulei a pergunta dessa forma, a resposta foi mais clara do que esperava. E dei o passo com o medo ainda na forma de companheiro e não de âncora que me travava. E o que encontrei do outro lado não foi ausência de dificuldade nem de duvidar, mas uma qualidade de presença que se fez disponível apenas pra quem já havia saído. E aprende que a coragem não é recompensada com a remoção de todo risco e dificuldade, mas com uma profundidade de vida inaugurada que só existe do outro lado da hesitação e da ansiedade. Hoje carrego medo como companheiro de viagem e não como sinal de que devo parar ou recuar, porque aprendi que ele faz parte da paisagem de qualquer destino que vale a pena alcançar. Parte antes que o medo te convença a ficar. O caminho só se revela pra quem já está nele. A coragem não é a ausência do tremer ao caminhar, mas o passo dado mesmo com tremor mais fiel. Então eu parto sem esperar, pela certeza total, com medo no bolso e o chamado no peito, sabendo que o amor que guia o percurso real revela o próximo passo no passo que foi feito. E que eu nunca mais confunda prudência com paralisia, nem discernimento com o medo de errar. Que eu parta com a coragem de quem confia, que o amor caminha junto no lugar. Coragem é confiar antes de compreender, é partir antes que o mapa esteja completo. É o amor que move quem decide ceder o controle pelo chamado mais concreto, partindo sem garantia. Amor que caminha junto.
negação. Não é fingir que tudo vai dar certo porque sim. É uma postura mais profunda e mais sólida em fundação, que persiste mesmo quando os sinais apontam pro fim. É a convicção de que a história não acabou ainda, que o último capítulo não foi o que parece, que há um horizonte além da névoa contínua, e que o amor que começou também é o que permanece. Como agricultor que planta no inverno, sem ver nenhum sinal de vida no solo gelado, mas que age a partir de um conhecimento interno, de que a primavera vem pro que foi preparado. Esperança é a âncora que se lança pra frente, pro lugar onde ainda não chegamos, mas onde vamos. É o que nos move quando o presente não oferece evidência suficiente do que buscamos. Então eu escolho a esperança não como evasão, mas como a postura mais honesta e mais corajosa de quem reconhece a dificuldade da situação e ainda assim se recusa a chamar a história de prosa. Esperança é ver com outros olhos que não os da vista, é confiar no que ainda não se pode tocar. É a postura do coração que persiste e que recusa a última palavra ao desesperar. Houve um momento na minha vida em que a esperança parecia ser o que as pessoas fracas precisavam, como se a lucidez exigisse uma distância de qualquer expectativa que não se comprovavam. E eu havia adotado um cinismo elegante que se disfarçava de realismo e de maturidade, que olhava pro futuro de forma distante e chamava essa frieza de sobriedade. Mas fui percebendo que esse cinismo tinha um custo alto, que ele não me protegia da decepção de fato, apenas me impedia de me engajar no salto e de investir plenamente em qualquer contrato. Porque quem não espera também não se compromete, quem não acredita que algo pode dar certo não coloca a energia que o sonho requer e promete, e acaba vivendo num presente sem horizonte aberto. E comecei a observar pessoas que haviam atravessado dificuldades objetivamente maiores que as minhas, e que ainda assim não haviam se tornado fechado ao futuro nem as possibilidades que ele continha. E o que diferenciava essas pessoas não era a ausência de lucidez sobre a dificuldade presente, mas uma capacidade de habitar a espera de forma ativa e de forma diferente. Elas reconheciam que era difícil sem negar, mas se recusavam a deixar que o difícil fosse a última palavra sobre o que estava por chegar. Essa recusa não era ingênua, mas era um princípio, era uma escolha epistemológica de não fechar o livro antes do último capítulo ser escrito, e de manter o coração aberto ao que pode chegar, mesmo quando não há evidência suficiente a
razão contínua, mas a que espera, apesar de não ter certeza ainda. E hoje escolho a esperança como postura ativa, não como ingenuidade, mas como resistência. a narrativa que diz que a história é definitiva, antes que o amor mostre sua última evidência. não feches o livro antes do último capítulo, Não chame de fim que ainda é meio. a esperança não é um capricho ou um obstáculo, É a visão que enxerga além do que o olho vejo. Então eu olho pro horizonte com olhos abertos, sabendo que não vejo tudo que está por vir, mas confiando que os caminhos ainda encobertos estão sendo preparados antes de se abrir. E que eu nunca mais chame de lucidez o fechamento que me impede de esperar. Que a esperança corajosa seja mais capaz de me manter inteiro no processo de aguardar. Esperança é ver com outros olhos e não os da vista. É confiar no que ainda não se pode tocar. É a postura do coração que persiste e que recusa a última palavra ao desesperar. Esperando com os olhos abertos, o amor que vê além do que alcançamos. Esperando nos caminhos encobertos, confiantes no que ainda não tocamos. Amém. Esperança não é última. Vivemos num tempo que celebra a novidade, onde o novo é sempre melhor que o permanente, onde a lealdade parece antiguidade e o compromisso longo parece inconveniente. Mas há uma beleza rara no que persiste, no amor que não depende da euforia inicial, no vínculo que atravessa e que resiste, e que se aprofunda no que é mais real. Fidelidade não é ausência de dificuldade, não é nunca questionar nem nunca duvidar. É a escolha renovada com integridade de continuar, mesmo quando é difícil continuar. Como âncora que não impede o barco de se mover, mas que garante que ele não se perde no oceano. Assim o amor fiel permite crescer e se mover dentro de um espaço seguro e soberano. Então eu celebro os que ficaram quando poderiam ter ido, os que escolheram de novo quando a escolha custou caro, os que mantiveram o compromisso
compromisso assumido, mesmo quando o caminho ficou mais raro. Fidelidade é o amor que não depende do clima, que não some quando a dificuldade aparece, que se aprofunda em vez de se intimar, e que é mais real quanto mais o tempo cresce. Tive um amigo que esteve presente em cada fase importante, de uma forma que eu só fui perceber completamente quando comecei a olhar pra trás de forma distante e ver o padrão de uma presença consistente. Não havia sido mais dramático nos momentos de crise, não havia chegado com grandes gestos ou discursos, mas havia simplesmente estado ali de forma precisa, com a mesma qualidade de presença nos percursos, nas celebrações e nas dificuldades igualmente, na euforia dos começos e no tédio do meio, na clareza dos momentos mais evidentemente bons e no peso dos momentos mais feios. Eu havia assumido essa presença como garantida, da forma como assumimos o ar que respiramos, como se fosse apenas parte da vida, e não uma escolha que alguém havia feito e que carregamos. Até que numa conversa ele mencionou de passagem momentos em que havia sido difícil estar presente, situações em que a vida havia dado uma passagem pra seguir em frente. Ele havia escolhido diferente e aquela revelação me parou completamente, porque eu havia imaginado que a fidelidade dele era automática e fácil e transparente, e descobri que havia sido uma escolha feita nele, uma escolha renovada em momentos específicos de continuar, mesmo quando continuar custava algo. E isso transformou a forma como eu via os vínculos e a responsabilidade que cada um carrega no resultado, porque fidelidade não é temperamento nem é dom natural, é uma decisão que se toma repetidamente em cada momento em que partir seria mais fácil no final. E quem escolhe ficar merece ser visto diferentemente. E hoje sou mais grato e mais consciente dos que escolheram ficar quando poderiam partir, dos que renovaram o compromisso presente e que me ensinaram o que é de fato decidir. Honro os que ficaram com tua própria fidelidade, corresponde ao amor constante com constância, porque o vínculo mais rico em qualidade é o que foi escolhido com plena consciência. Eu escolho ser esse tipo de presença que renova o compromisso quando ele custa algo, que não some na primeira divergência e que aprofunda o vínculo em vez de afastá-lo. E que eu seja lembrado não pelos grandes gestos, mas pela constância dos pequenos e repetidos, pelos compromissos honrados nos mais modestos momentos em que partir teria sido mais fácil e vividos. Fidelidade é o amor que não depende do clima, que não some quando a dificuldade aparece, que se aprofunda em vez de se intima, e que é mais real
facilidade, mas pela escolha renovada de permanecer fiel, com integridade, o amor que escolhe ficar e florescer. Amém. Cresci com uma mentalidade de escassez no fundo, onde o suficiente nunca parecia ser suficiente de fato, onde qualquer abundância no segundo parecia provisória e frágil e sujeita ao impacto. E essa mentalidade foi moldando a forma como eu via cada oportunidade como algo que podia ser perdido, cada recurso como algo que um dia acabaria, e cada conquista como algo ameaçado e comprometido. Mas há uma diferença entre ter muito e viver em abundância, entre acumular e experimentar a plenitude. A abundância verdadeira não depende da distância entre o que se tem e o que se deseja com magnitude. Como o oceano que não raciocina o quanto pode dar, que não guarda com medo de ficar sem nada. Assim o coração que aprende a confiar descobre que a provisão não se esgota nem se apaga. E então eu solto a mentalidade que me contraía, que me fazia segurar o que poderia ser dado, e descubro que o amor que me provia sempre foi mais generoso do que eu havia imaginado. Abundância não é ter tudo, mas confiar na provisão, que o que é necessário chega no momento certo. É viver com as mãos abertas, em disposição, e descobrir que o amor supre além do que foi oferto. Minha vida de grande escassez material, onde os recursos eram genuinamente limitados e contados. Eu esperava que esse período fosse o mais especial, em ansiedade, em medo e em dias angustiados. E havia ansiedade, certamente não vou negar. Havia dias de preocupação real e legítima, mas havia também algo que não consigo explicar, de uma provisão que chegava antes do limite, não de forma dramática nem de forma miraculosa, mas de uma sequência de pequenas providências, de um recurso que aparecia de forma silenciosa, antes que a necessidade se tornasse emergência. E o que mais me marcou naquele período não foi a forma como os recursos chegavam quando chegavam, mas a qualidade de presença e de valor que eu encontrei
nas pessoas e nos gestos que me sustentavam. Havia uma riqueza de relação e de comunidade que eu não havia experimentado com a mesma intensidade. Os períodos de maior estabilidade e seguridade, quando a autossuficiência me havia dado outra identidade. Comecei a perceber que a escassez material havia aberto espaço para uma abundância diferente, de conexão e de gratidão e de um valor real, que o conforto havia tornado menos evidente. E não estou romantizando a pobreza nem a dificuldade, porque segurança material importa e é necessária, mas aprendi que a abundância tem uma qualidade que não é exclusivamente monetária, e que o coração que aprende a notar o que tem antes de calcular o que ainda falta conquistar, descobre uma riqueza que pertence também a quem ainda não chegou onde quer chegar. E hoje vivo com uma gratidão mais ativa pelo que está presente, não pelo que ainda falta, porque aprendi que a mentalidade mais produtiva é a que celebra o que tem antes de dar a volta. Abre as mãos pro que está sendo dado agora, antes de calcular se é suficiente ou não. A gratidão que antecede a próxima aurora é o solo mais fértil para qualquer provisão. Então eu vivo como quem já tem o suficiente pra ser grato hoje, pra dar hoje também. Como quem descobre que o amor é mais urgente e mais abundante do que qualquer bem. Que eu nunca mais confunda abundância com acúmulo, nem escassez com falta de gratidão presente. Que eu viva com o coração mais cúmulo de graças pelo que o amor supre diferentemente. Abundância não é ter tudo, mas confiar na provisão, que o que é necessário chega no momento certo. É viver com as mãos abertas em disposição e descobrir que o amor supre além do que foi oferto. Abundante, não em acúmulo, mas em gratidão pelo que o amor já deu. Abundante no que importa, no amor que supri além do que eu pedi e recebi. Amém.